Bom dia, meu querido. Que alegria poder estar contigo aqui mais uma vez, compartilhando a palavra de Deus. Hoje, dia 27 de janeiro de 2025, começando a semana com uma palavra viva, vinda do coração de Deus para o nosso coração. Hoje eu quero compartilhar contigo uma meditação que eu compartilhei há cerca de 2 anos atrás, num encontro chamado Liberta-me, com os irmãos da comunidade Entre Nações da Vila Planalto. Nós estivemos ali ministrando com eles e me foi pedido uma reflexão sobre adoração como estilo de vida. Então eu quero percorrer aqui alguns textos da palavra, meditando contigo nesse tema, adoração como estilo de vida. Antes de entrarmos na ministração, quero convidar você que está assistindo pela primeira vez essa ministração, que se inscreva aí no nosso canal, @Novo e Vivo Caminho 1972. Semanalmente, às segundas-feiras, nós estamos compartilhando essas meditações bíblicas. E aí no canal você tem outras coisas também que eu costumo postar da minha vida profissional, das viagens, das andanças, dos momentos mais particulares, pessoais da minha vida, eu coloco aí também. E hoje, então, nós vamos meditar nesse tema, adoração como estilo de vida. E antes de falar nos textos específicos, eu quero destacar o seguinte: Jesus ensinou aquela mulher samaritana ali junto ao poço, em João capítulo 4. Nós, judeus, adoramos ao que conhecemos, né? Então Jesus linkou adoração verdadeira com conhecimento de Deus. Nós adoramos aquilo que conhecemos, né? Então, como você pode adotar a adoração como estilo de vida se você não busca conhecer a Deus, né? É fundamental buscar conhecer a Deus se você quer ser um adorador em espírito e em verdade, um adorador genuíno, que não depende de nada externo para que a sua adoração aconteça diante do Senhor. Então, nós adoramos aquele a quem conhecemos. Então, quanto mais eu o conheço, mais eu o admiro, mais eu me fascino por Deus, mais eu busco a sua semelhança e mais eu o adoro, mais eu o glorifico na minha vida, nas minhas palavras, nos meus pensamentos, nas minhas atitudes. Então, a adoração, ela é resultado do conhecimento de Deus. Oséias 6,3, no Velho Testamento, o profeta diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então aqui já induz que o conhecimento é algo que tem um progresso, é algo que progride ao longo da nossa vida cristã. Você não pode se conformar em manter a mesma estatura espiritual do tempo da sua conversão, ou até mesmo ter regredido da sua estatura espiritual do tempo da sua conversão. A vontade de Deus é que você progrida no conhecimento prático da vida de Deus na sua vida. Vida de Deus dentro de você, transformando o teu interior, e vida de Deus fluindo do teu interior para transformar outras pessoas. Então, conheçamos e prossigamos. O conhecimento de Deus em Cristo, ele é crescente, de fé em fé, de glória em glória, de graça em graça. É assim que Deus projetou a vida cristã, a vida de discípulo para cada um de nós. E Mateus 22, 29, Jesus exortando aqueles que o inquiriam a respeito do cumprimento da lei, Jesus responde a eles dizendo assim: vocês erram em não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. E eu acho tremenda essa abordagem de Jesus, porque ele não coloca nenhuma das coisas em desigualdade, em desmérito. Ele coloca as Escrituras e o poder de Deus. Então, o conhecimento teológico, o conhecimento mental, raciocínio intelectual, ele é fundamental para que entendamos quem é o Senhor. Mas o Senhor, ele se comunica conosco não só por essa forma, mas ele se comunica conosco
pelo conhecimento do seu poder, do seu sobrenatural, do seu mais, né? O cristianismo não é uma religião fria, não é uma religião sem experiência espiritual. O cristianismo é uma religião de profunda experiência e de profunda vivência espiritual. Então, nós erramos se conhecemos só as Escrituras. E erramos também se conhecemos só o poder de Deus. Mas nós acertamos em cheio quando conhecemos as Escrituras e o poder de Deus. Cristo revelado por nós, através de nós. Cristo revelado, nós conhecemos. Então, a adoração como estilo de vida, né? Vou trazer aqui alguns princípios, né, sobre isso. Adoração como estilo de vida é procurar compreender em tudo a vontade do Senhor. Em tudo. Efésios 5,17. E aí a simples pergunta que a gente faz a partir desse texto é: tudo na minha vida está submisso à vontade do Senhor? Tudo que eu faço, tudo que eu empreendo, tudo que eu realizo, veio como direção do Senhor? Ou é algo simplesmente que eu quis fazer e fui fazendo e é isso aí? E depois pede socorro a Deus para ajudar a consertar os estragos, né? Então, se queremos ser adoradores genuínos de Jesus, adoradores do Pai em espírito e em verdade, tudo que nós fizermos tem que ser como resultado dessa compreensão de qual é a vontade do Senhor. Esse texto de Efésios 5,17, ele diz assim: não andem como nécios, mas sim como sábios, procurando compreender em tudo a vontade do Senhor. Segundo ponto, adoração como estilo de vida é abrir mão da sua vontade e cumprir a vontade do Senhor. Jesus nos ensinou isso pela sua própria vida lá em Lucas 22:42, quando ele, em agonia, no Getsêmani, ora ao Pai e diz: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E foi da vontade do Pai que Jesus bebesse daquele cálice. Ou como diz de uma forma bem dramática Isaías 53, ao Pai agradou moê-lo. Eu me arrepio só de falar essa frase, de pensar o tamanho do amor e da entrega envolvida nisso. Ao Pai agradou moê-lo. E assim Jesus, ele bebeu aquele cálice, porque era a vontade do Pai que ele bebesse. Jesus abriu mão da sua vontade. E 1 Pedro 2,21, já o apóstolo Pedro ensinando a igreja, ele diz: porque para isso mesmo Cristo sofreu, deixando o exemplo para que vocês sigam as suas pisadas. Né? Então, Cristo sofreu deixando exemplo. Então, é uma ilusão achar que nós não iremos sofrer neste mundo. Semana passada eu falei sobre fé, eu falei sobre avanços, né, neste ano. Sim, nós vamos avançar, mas nós vamos avançar ao preço de entregas, de renúncias, de cruzes que teremos que carregar, né? Então, Jesus deixou o exemplo com seu sofrimento, para que nós sigamos as suas pisadas. Abrir adoração como estilo de vida é abrir mão da sua vontade. Terceiro lugar, adoração como estilo de vida é pagar o preço de ser discípulo de Jesus. Mateus 16, 24 e 25, Jesus fala qual é o critério, qual é o preço que deve ser pago por alguém que se candidata a ser seu discípulo, né? Então Jesus fala: negue-se a si mesmo, perca a sua vida, tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo, perca a sua vida, tome a sua cruz e siga-me. Se estamos muito bem satisfeitos com a nossa vida, dificilmente nós renunciaremos a ela para seguir coisas excelentes que Jesus tem para nós, né? E muitas vezes o Senhor nos desafia a literalmente perder a vida por conta de um chamado. Esses dias até numa polêmica aí em alguns meios sobre uma canção que tem sido muito cantada nas igrejas a respeito de perder a vida, né? Perder a vida para servir com amor e alegria todos os meus dias, né? E alguns têm criticado essa canção
né, dizendo que sentido é esse dessa música? E eu quero dizer, queridos, que a música está correta. A música é bíblica, a música está perfeitamente correta e alinhada com aquilo que Jesus disse sobre o preço do discipulado, o preço de ser seguidor de Jesus. Você vai precisar renunciar, né? Algumas coisas que são até lícitas, né? Em prol de algo maior do reino de Deus para você. Eu pergunto aqui aos brasilienses que estão me ouvindo, que são maioria. Você, brasiliense, criado na nossa cultura, você renunciaria ao seu emprego público por conta de um chamado? Você renunciaria à certeza de uma aposentadoria tranquila por conta de um chamado de Deus na sua vida? Então, essa é uma simples pergunta e que exemplifica bem o que significa na prática perder a vida. Então, responda a você mesmo e a Deus sobre isso. Se você pagaria esse preço de renúncia e de negar a si mesmo em prol do reino. Aleluia. Então, adoração como estilo de vida é pagar esse preço. O preço que for preciso, que for ordenado por Deus, para que você seja discípulo de Jesus. Quarto ponto. Adoração como estilo de vida é amar o que ele ama e odiar o que ele odeia. Eita, Leiva, mas Deus odeia alguma coisa? Sim. A Bíblia diz, lá em Salmo 45, ele ama a justiça e odeia a iniquidade, né? Lá em Malaquias, Deus também fala que eu, o Senhor, odeio, detesto o divórcio e aquele que mancha as suas vestes com sangue. Deus odeia a quebra de aliança. Deus odeia a iniquidade. Deus odeia o pecado. Agora, Deus ama a justiça. Deus ama alianças. O nosso Deus é um Deus que se manifesta sobre as alianças. Tem uma palavra sobre isso que depois eu posso repassar aqui no canal novamente. Deus é um Deus de aliança e Ele honra as nossas alianças. Aleluia. Então, a adoração como estilo de vida é amar o que Ele ama e odiar o que Ele odeia. Eu citei aqui o Salmo 45, 7, né? Ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Romanos 12, 9 diz também, aí a exortação de Paulo para a igreja em Roma, detestem o mal e apeguem-se ao bem. Aplica esse texto na sua vida, né? Nos seus pensamentos, nas suas atitudes, nos seus entretenimentos, nas suas ações no dia a dia, naquilo que você gosta, naquilo que você curte, naquilo que você compartilha. Deteste o mal e apegue-se ao bem. É a ordenança do Senhor para nós que procuramos viver uma vida de adoração a Ele. Quinto ponto, adoração como estilo de vida é exercer sacerdócio diante de Deus perante o mundo. Exercer sacerdócio, já tenho falado sobre isso algumas vezes. Sacerdote é aquele que intermedia, é aquele que está entre céu e terra, trazendo os recursos do céu para as necessidades da terra, levando as demandas da terra diante dos tesouros do céu. Isso é uma função tremenda e poderosa. E não é uma função para poucos chamados, poucos iluminados. É uma função para todo aquele que se chama pelo nome de Jesus, porque a Bíblia nos diz em 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 em diante, vós, no coletivo, sois raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Veja que todas as expressões aqui estão no coletivo. Primeiro com vós. Começa pelo pronome aí, vós. Nação. Nação não é de um homem só, são de vários homens, mulheres e famílias. Povo de propriedade. Povo é um coletivo, né? Sacerdócio real. Quando fala que sacerdócio, é um grupo de sacerdotes, é um coletivo de sacerdotes, né? Então, adoração como estilo de vida é exercer um sacerdócio diante de Deus, como eu falei,
apresentando as demandas da terra e também apresentando o amor e a adoração da terra diante do trono de Deus, as orações que sobem ao trono de Deus, né? E perante o mundo. Perante o mundo, nós, como sacerdotes, trazemos recursos espirituais para os males que estão acontecendo na terra, sejam eles de ordem espiritual, econômica, ambiental, social, etc. Todo mal na terra tem recurso no céu pronto para suprir, pronto para extinguir este mal que está sobre a terra. Toda enfermidade, para toda enfermidade corresponde um poder de cura do Senhor. Para toda escassez corresponde um poder de provisão do Senhor. Para toda perdição corresponde um poder de salvação. Para todo pecado corresponde um poder de graça do Senhor para suprir. E o sacerdote é justamente esse que faz essa conexão entre os recursos celestes e as necessidades da terra. Aleluia. Então, exerça esse sacerdócio em nome de Jesus. Em sexto lugar, a adoração como estilo de vida nos leva a criar o hábito de separar tempos especiais para buscar ao Senhor e ouvir dele coisas especiais. Então, se você dá algo mais ao Senhor, se você separa um tempo especial, pode esperar que você vai receber mais, né? Você vai receber mais. Jesus nos estimula a isso, a pedir, a buscar e a bater na porta, para que a porta se abra e os recursos de Deus cheguem para a nossa vida. Então, a adoração como estilo de vida é você separar tempos especiais para ouvir Deus de uma maneira especial e receber algo especial dele. Jeremias 33:3, o Senhor Deus fala ao profeta Jeremias: clama a mim e eu te responderei. Eu te anunciarei coisas grandes e firmes, coisas grandes e ocultas, não reveladas ainda, que você não sabe, né? Ou seja, para você tocar o que está além do véu, né? Muito embora o véu já tenha sido rasgado, mas para você entrar nesse ambiente de maior glória, você precisa separar tempo, atenção, foco especial para Deus. Eu vejo que esse é um problema muito grande da nova geração. A nova geração hoje está muito sem foco, muito sem objetivo determinado. Sabe aquela coisa de perseguir um objetivo até alcançar? Esse é um problema da nova geração. Mas a adoração como estilo de vida nos desafia a isso, a focar, a mirar, por assim dizer, em Deus e perseguir até encontrar essa glória maior do Senhor em nossa vida. Atos 13, de 1 a 3, a Bíblia fala de uma reunião de oração e adoração da igreja. Diz que profetas e mestres estavam reunidos orando, adorando, jejuando e buscando. E o Espírito Santo disse, no meio daquela busca ao Senhor, o Espírito Santo disse: separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, quando nós buscamos a Deus de uma forma mais focada, mais intensa, pode esperar que Ele vai determinar missão, unção, visão, vai determinar vontade manifesta dele para as nossas vidas. Então, a adoração como estilo de vida nos leva a isso. Em sétimo lugar, a adoração como estilo de vida nos leva a manifestar o céu na terra. Muitas pessoas falam de manifestar o céu na terra hoje em dia, isso não é novidade. Mas eu vejo que muitas estão falando isso num sentido estritamente político, num sentido estritamente social, como se a civilização cristã dependesse de dominar os meios políticos para se realizar, né? O reino de Deus é espiritual, né? O reino de Deus, ele vai sim atingir esferas na sociedade por consequência, mas o objetivo dele é estritamente espiritual. Ele não precisa se apropriar dos meios do Estado, né, para se realizar. O reino de Deus é espiritual. E, a bem da verdade, e olhando para a história, na verdade ele mais prosperou quando ele esteve dissociado dos meios estatais. Porque o reino de Deus não é desse mundo. Ele não depende de armas institucionais,
de decretos, de leis, né, de nada, de aparato institucional nenhum para se realizar. O reino de Deus é eminentemente espiritual e ele se realiza espiritualmente. Tirar pessoas das trevas para a luz não é feito por decreto, por política pública. Não é feito por dominar instituições de poder humano. Tirar pessoas das trevas para a luz é feito com o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aquele, como eu falei no começo, conhecer as Escrituras e o poder de Deus, isso é que transforma as pessoas das trevas para a luz. Então, trazer o céu para a terra é trazer a realidade do céu, a vida do céu, para as realidades da terra. E assim, o reino de Deus se estabelece em nosso meio. Não se esqueça que essa terra aqui é passageira, é temporária. Então, por mais que tenhamos pessoas honestas, pessoas cristãs em postos chaves de comando, não há problema nenhum nisso, né? Mas tudo que fizermos aqui é passageiro. E se de alguma maneira Deus nos prospera aqui enquanto pessoas públicas, né? Tudo que nós fizermos aqui tem que apontar para Nova Jerusalém. Se eu melhoro a rua do meu bairro, né? Eu tenho que ter em mente que aquilo é um testemunho de como vai ser a Nova Jerusalém lá em cima. Parece uma doidice falar isso, né? Mas tudo que eu fizer de bom aqui, no aqui e agora, eu tenho que apontar para o céu, porque lá é a nossa realidade final. Lá é a nossa realidade verdadeira. Aqui é tudo passageiro. Então, manifestar o céu na terra é tirar as pessoas das trevas para a luz do Senhor. Venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino. Por meio da adoração, o reino de Deus vem, se estabelece. A justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo. Atos 16, 23 a 26 conta uma história bem interessante sobre Paulo e Silas na prisão, com os pés no tronco, feridos, numa condição deplorável, fisicamente falando. Mas a Bíblia diz que existia algo diferente neles. Por volta da meia-noite, eles cantavam e oravam, e os demais presos escutavam aquela loucura santa deles, né? E ali o reino de Deus se manifestou. Deus não tem, queridos, como se conter quando nós empreendemos essas loucuras santas, né, aqui na terra. Quando nós nos conectamos verdadeiramente com o céu, Deus não tem como se conter. Aí a Bíblia diz que houve um terremoto naquela prisão, naquele cárcere. As cadeias de todos caíram e todos foram livres. Isso é manifestar o céu na terra. Muitas vezes as pessoas se fascinam com o lado oculto da vida. Ah, porque o fulano de tal, o médium tal, da religião tal, fez isso, fez aquilo, voou, fez aparecer fogo, não sei o quê, não sei o quê. Mas nos bastidores, quando o calo aperta do lado de lá, eles vêm para o lado de cá, pedir ajuda por irmãozinho simples, que não faz descer fogo do céu, mas que quando ora em nome de Jesus, o diabo corre e o reino de Deus se estabelece. Então, manifestar o céu na terra, muitas vezes não vem com sinais, prodígios e maravilhas visíveis, mas vem ali no escondido, vem ali no âmago do coração, trazendo a resposta certa, no momento certo, na maneira certa para as pessoas. Então, Paulo e Silas estavam ali, cantavam e oravam, e as cadeias de todos caíram. Por que eu falei isso? Porque as cadeias de todos caíram. Mesmo aqueles que há 5 minutos atrás estavam zombando deles, as cadeias deles também caíram. Então veja a graça de Deus manifesta nesse episódio aí. E por último, a adoração como estilo de vida é entregar tudo a Ele. Entregar tudo a Ele. Não reter nada para domínio de si, mas tudo em nossa vida estar sob o domínio e o governo do nosso Deus, do nosso Pai. Muito mais do que Salvador, Jesus ele quer ser Senhor da nossa vida. Governar a nossa vida em tudo. Salmo 37, 5 fala, entregue o seu caminho ao Senhor. Entrega, meu querido, seu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo
fará. Amém? Quem entrega tudo, recebe tudo. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Então, deixo essa palavra para você nesse dia, como uma palavra de fé e de esperança, e que você seja movido a ser um adorador e ter a adoração como estilo de vida na sua vida, no seu dia a dia. Vamos orar. Obrigado, meu Deus, por essa palavra viva, eficaz. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que renova o nosso coração, o nosso entendimento em tua presença. Eu te peço que o Senhor venha amplificar os efeitos dessa palavra a 30, 60 e a 100 por um, motivando irmãos e irmãs ao redor deste país e deste mundo a serem adoradores que entregam tudo, adoradores que desenvolvem a adoração como estilo de vida, que estão dispostos a pagar o preço que for para viver a vida de Deus em si mesmos. Assim, ó Pai, eu te peço, Espírito Santo, seja derramado sobre a vida de cada um. Supra as nossas necessidades segundo as tuas riquezas de glória. Transforma o impossível em possível. Transforma desertos em mananciais. Transforma, Senhor, embaraços em caminhos planos para a glória do teu nome. Assim eu oro, Senhor, assim eu te agradeço por esse dia e por esta semana, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, meu querido. Obrigado por ter ouvido, por ter a paciência de me suportar em amor aqui, compartilhando essas coisas contigo. Espero que tenha edificado. Peço a você que se inscreva no canal, se ainda não fez isso, @Novo e Vivo Caminho, tudo junto, 1972. Deus te abençoe, tenha uma excelente semana na presença de Jesus e seja luz.